Fala, pessoal. Sejam muito bem-vindos ao nosso episódio número 10, o quinto episódio da segunda temporada do Arthur Cury Podcast. Dessa vez, o convidado é uma lenda. Já conquistou de tudo praticamente no esporte. Foi olímpico, Tóquio 2021, convocado para mais de uma edição de campeonato mundial, medalhista pan-americano, medalhista de Pan-Pacífico, campeão do NCAA Divisão 1, campeão da Conferência Big Ten, sargento do Exército. Hoje ele é nadador do Minas Tênis Clube, parceirinho meu de equipe. Se eu continuar comentando as conquistas dele aqui, a lista vai ficar muito extensa, então não quero me estender muito aqui. Mas Vinícius Lanza, meu caro, seja muito bem-vindo. Pô, valeu, Cury. Obrigado por estar me recebendo e espero aí agregar para o seu podcast e para a galera que está assistindo aí. Com certeza, cara. O pessoal vai adorar te conhecer melhor. Cara, antes de eu fazer a primeira pergunta para você, eu lembro que no fim de 2018, a seletiva para o Mundial de Curta, tava eu e minha mãe lá assistindo. Eu nadei a competição também, eu era um pouquinho mais novo. Mas eu tava ali do lado da minha mãe, a gente olhou para você, nadando 200 ml, 100 borbo, 200 borbo. E, cara, a gente falava sempre, nossa, mano, o Lanza, o cara nada muito. Olha isso, o cara, além de nadar rápido, o cara tem os estilos assim, aquela coisa linda de ver, sabe? Então, para você saber, porque eu nunca te falei disso, cara. E nossas mães são amigas, né? Desde aquele Sula que a gente foi lá, foi 2015, 2015, né? Lá no Peru. Acho que foi a minha primeira seleção. Acho que a sua também, né? Sim, também. Foi legal pra caramba aquela competição. Nossa, aí nossas mães ficaram amigas lá, ela sempre fala, chamava de príncipe. Caramba, você lembra disso. Mas, cara, vamos conversar sobre isso depois, um pouco mais a fundo. Mas antes, para introduzir, como que você começou a nadar? E queria que você contasse se você teve ídolos, se você praticou outros esportes também. Então, comecei a nadar aqui em BH mesmo, perto de casa. Em BH a gente tem sorte de ter o Minas, de ter o próprio Gota, onde eu comecei a nadar, a Academia Gota d'Água, que são lugares que eles focam bastante, não só na natação, mas como na natação de alto rendimento. E desde pequeno comecei a nadar lá, eu tinha 2 anos, bebezinho mesmo. Meu pai gosta de pescar pra caramba, minha família toda, né? Sempre vai pro Pantanal pescar e tal, Brasil todo, e ele tinha medo de eu cair no rio. E eles tomam uma cervejinha, ele tinha medo de eu cair no rio e ele não conseguia me salvar. Então eu tinha que me salvar no barco, caso o barco virasse. E aí eu comecei a nadar, e desde categoria de base assim, fui gostando, um moleque que gostava da água, gostava até de competir ali com a galerinha pequena, e fui seguindo. Fiquei no Gota ali até meus 11 anos e tal. E fui para o Minas. Cheguei no Minas em 2009 e tô lá desde esse tempo. Então, eu representei só o Minas e o Gota e, né, a faculdade dos Estados Unidos, minha carreira toda. E eu tenho muito orgulho disso, sabe? De ter saído daqui, começado minha carreira aqui, tá encerrando aqui também. E eu jogava bola, fiz uns testes no América uma vez, e o cara até gostou de mim, sabe? Mas eu já estava começando naquela fase que você estava começando a crescer, seus braços são longos demais, suas pernas, tudo desengonçado. E aí eu falava com o cara, me bota lá na frente que eu meto o gol. Mas o cara ele falou, não, vai no goleiro ali, vai no gol ali um pouquinho. Aí eu comecei a defender pra caralho. Aí ele falou assim, não, te quero no gol, volta semana que vem. Eu falei, cara, no gol não dá, no gol eu não jogo, me bota lá na frente. Ele falou, não, a gente precisa do goleiro, que não sei o quê. Aí eu falei, não. Aí o meu treinador de natação na época também ficou bolado comigo, falou, não, você para com esse negócio de jogar bola aí, você vem nadar, que não sei o quê. E ele falou pro meu pai para não me levar mais nos treinos, porque eu tava indo nos treinos de futebol antes do treino de natação. E eu jogava bola 1h30, depois ia nadar mais 1h30, sei lá, quando eu era moleque. E eu tava ficando muito cansado. E era isso, eu gostava pra caramba de jogar bola, ainda gosto, mas eu era um pouquinho melhor na natação. E o treinador já falava, não, trata de tirar de lá. Mas eu fiz teste para escola, para equipe do colégio, aqueles negócios tudo. Lá meu colégio tinha uma equipe muito boa de futsal, mas eu nunca levei muito jeito, não. Era mais pesadão, assim, era ruim de bola. Só na festa do atleta, né, que a gente joga.
Mas o resto... Para quem não sabe, Festa do Atleta tem todos os anos aqui no Minas, e ano passado teve, a gente sempre joga futebol, né, nessa festa. E ano passado a gente botou o nosso time e a gente sempre perde. Puta merda. Mas ano passado, ó, não, você que salvou o time, vai. Ah, qual foi? Francinha lá atrás, só bola pro mato toda hora. Cara gigante, todo mundo ficava com medo do cara. Mas é diversão, é isso. Mas é isso. Comecei a nadar, levava jeito, mais jeito que os outros esportes. Até tentei, joguei um vôleizinho no colégio também. Minha irmã fazia uma dança lá, alguma coisa. Meus pais trabalhavam pra caramba, não tinha como buscar a gente fazia aquelas atividades para ficar lá no colégio. E daí minha irmã tava na dança, não tinha, eu queria ir para aula de futsal, mas tinha, sei lá, 300 moleque na fila. Aí botaram no vôlei. Aí eu comecei a jogar o vôlei pros campeonatinhos, era legal pra caramba. Era time feminino, era homem e mulher junto, e aí a treinadora só falava: joga no Vini, jogava em mim, eu cortava ela, aí eu ficava: isso aqui não é, será que não é errado, sabe? Eu ficava dando umas cortadas aqui nas minhas. Mas foi uma época boa também, e deu para... Eu acho muito importante isso, sabe? Eu acho que depois a gente fala mais disso, mas você vê que nos Estados Unidos a galera joga muitos esportes. E acho que é desenvolver o atleta, sabe? O atleticismo, né? Desde criança, porque isso ajuda em todos os esportes. E antigamente a gente pensava que na natação não ia fazer muita diferença, né? Os nadadores sempre desengonçados e tal. Mas hoje em dia você vê os caras melhores, os caras são atletas. Você viu o próprio Caleb, a saída. O cara ia dar certo em qualquer esporte que ele jogasse. Então, é isso. Ele acaba se destacando não só por ser um ótimo nadador, mas se você for pegar coisas que não tem nada a ver com a natação, a saída e a virada ali, que assim, não tem o nado em si, mas quanto mais ágil você for na saída e na virada, mais diferença você tira, né? Nas provas. Aí eu acho que tem uma coisa neural também, sabe? O cara que consegue ter mais potência, mais rapidez, explosão muscular, faz diferença não só nos fundamentos, que com certeza fazem mais, mas nessa conexão do cara ter mais consciência corporal, o cara conseguir ser mais explosivo dentro d'água, coordenar melhor os estilos. Você vê que a técnica do cara é exemplo, né? É de livro. Parece que tirou do livro e colocou lá. Então, acho que isso tudo ajuda. E agora que a gente falou de técnica, cara, você nada medley, você tem um 58,0 nos 200 medley na longa, assim, é um tempasso. E para você nadar bem o medley, assim, abaixo de 2 minutos na longa, você tem que dominar todos os estilos. Queria te perguntar primeiro, como que você ficou tão bom em todos os estilos? Você sempre se concentrou muito e foi super consciente com relação às técnicas de cada nado. E mais ou menos como que foi seu crescimento até você ficar show de bola? Eu acho que desde de molequinho lá na Gota, eles prezavam muito pelos 4 estilos. Para você, sabe, era uma equipe muito técnica. Eu tive muita sorte de ter treinadores muito bons desde pequeno, sabe? E eles se importavam muito com a técnica, com a sua posição de nado. E eu acho que eu já tinha um pouco de consciência corporal melhorzinha, eu conseguia pegar as coisas que eles falavam um pouco mais rápido, assim, sabe? E eles sempre botavam em todas as provas. Até quando eu cheguei no Minas também, eu treinava com a Mitch lá, fiquei vários anos com ela, e ela batia na tecla que todo mundo tinha que nadar medley. E a gente treinava muito medley. Porque eu acho que, especialmente, ele está no petis infantil, é muito cedo para você se especializar ainda, né? Então, acho que é uma época boa para você nadar várias provas e criar uma base, né? Criar uma casca. Eu acho que treinar para o medley te dá uma capacidade aeróbica também para todos os estilos. A natação é um esporte aeróbico, não tem como a gente fugir disso. Então, era uma coisa que eu sempre me foquei assim nisso também. E eu sempre fui nadador de borbo, desde molequinho. E eu nunca conseguia nadar borbo, sabe? Eu não sou um cara, tipo um Caio Márcio, um molengão, os caras, sabe, que o músculo mais molengo, que são um cara que você bota ali para nadar 400 borbo, 800 borbo, e o cara sai tranquilo, só fazendo aquele ritmo confortável. O meu borbo sempre exigiu muito do meu corpo. Então, eu acho que desde pequeno eu variava vários estilos, porque eu não conseguia treinar só um estilo. E quando eu fui para os Estados Unidos, o Ray batia muito nessa tecla. Porque quando eu estava no Minas, a gente estava começando a se especializar mais no borbo, não só no borbo, nadava 100, 200 borbo, tinha até largado o 200 ml por um período, mas o Ray bateu na tecla e falou, olha, a gente precisa de uma terceira prova, e a gente também
é importante saber nadar tudo. Então eu treinava de tudo, porque ele falava, você não vai aguentar nadar só borbo, treinar só borbo aqui. Principalmente que era muita intensidade, muito volume. Então eu fazia, por exemplo, 3 treinos de borbo na semana, eu fazia 2 treinos de crawl, nadava crawl com os caras lá, com o Zeke, com o Blake Pioroni, tinha dia que era todo mundo de crawl. Era um treino forte pra caramba, de qualidade, todo mundo de crawl. E aí nos outros dias tinha mais 2 ou 3 treinos que eram de melee mesmo. E a turma toda, todos os peitistas, borboletistas e pessoal de melee nadavam os 4 estilos. Então uma coisa que eu sempre trabalhei desde pequeno, eu acho que me deu uma base muito boa. E é engraçado que sempre foi alternando, sabe? Em alguns anos meu borbo ia melhor, aí nos outros anos meu melee estava meio agarrado, aí eu ia, baixava um tempo e ficava melhor que o meu borbo. E aí eles iam meio que alternando um o outro. Mas é algo que eu sempre gostei de nadar e é bom. Eu acho que é importante o nadador ter um leque de provas. Acho que lá para Tóquio mesmo foi, por exemplo, eu estava focado no borbo, eu estava focado no sem borbo completamente, assim, mas eu consegui ir para as Olimpíadas no melee. Então, eu acho que é importante. Essa especialização numa prova acaba aumentando nossa pressão muito, né? Você fica muito focado nela, fica sua prova favorita e tal, pode ser. O borbo ainda é minha favorita, mas ela acaba tomando uma carga maior do que ela precisa ser, sabe? E eu acho que isso acaba atrapalhando em certos momentos. Acaba que você coloca todas as fichas em uma prova só, aí não dá certo, você não tem outra coisa para substituir, né? E você falou em um ano você melhorava no melee e o borbo piorava. No outro ano era o contrário. Comigo aconteceu a mesma coisa, só que comigo era no crawl. E é exatamente isso. Às vezes eu estava super desmotivado por conta de um resultado que eu tive no crawl, no primeiro dia de um brasileiro, mas no dia seguinte eu ficava motivado porque, pô, eu baixava no medley, ou baixava no outro estilo, assim. Então, para quem está escutando aí, outro motivo para você treinar medley. Treinar tudo. Tem que treinar tudo e tem que... Você não consegue nadar seu melhor estilo toda hora e todo momento. É até bom. Tinha o Mark Hill, que me treinou na Indiana também, e eu falava, Mark, vou fazer tudo de borbo. Ele, não vai. Aí ele fazia, você vai fazer 3 séries de borbo e 2, escolhe um estilo e faz. Porque até isso vai aumentar essa potência no borbo. Ele falava, quando chegar no borbo, bota a qualidade. Eu botava em todas as séries, ele sabia disso. Ele falava, mas a gente não precisa sobrecarregar tanto assim. Ele falou, aqui a gente se nada muito de um estilo, e eu nunca vi isso. Todos os melhores nadadores do mundo nadam vários estilos. Verdade. Isso, Lanzinha, o pessoal gosta bastante de educativos por aqui. Se você puder passar um educativo que você gosta em cada estilo, acho que o pessoal vai gostar muito. O borbo eu gosto muito do 2.5 slide. 2 braçadas e uma braçada submersa que você mantém deslizando por um período maior. Acho que esse educativo faz você dar mais constância no seu nado e também aproveitar essa potência dessa braçada no seu slide, né, que é a 2.5, na half, né, que é a metade da braçada que você dá, você vai estar bem em cima da água, você consegue aproveitar e sentir a posição que seu corpo tem que estar na água para você aproveitar ao máximo a energia que você está gerando naquelas 2 braçadas. Então, acho que esse é o meu favorito. De borbo tem vários, né? E de costas. O meu costas, sempre dificuldade foi na parte submersa da minha braçada, completar ela bem próxima do corpo e tal. Sempre tive dificuldade, até hoje tenho. Vou parar de nadar um dia aí e ainda não vou ter consertado isso. Mas, então eu gosto de uma submersa e volta, e aí depois eu faço uma completa. Uma submersa. Eu gosto sempre dessas ciclar. Eu gosto do educativo ser mais contínuo, mais simulado. Eu acho que tem os momentos para você no início separar ele e isolar ele, por exemplo, fazer só um braço e ir fazendo bem focado devagarzinho para você sentir a sua braçada, mas quanto mais você vai aquecendo, mais você vai tentando colocar um educativo mais contínuo. Eu acho que vai se aproximar mais do seu nado, sua sensação que você vai ter no nado. Peito, eu acho que para mim sempre foi outra, né? Cada um tem que buscar um educativo porque você precisa melhorar. Eu acho que o meu sempre foi o meu problema de não colocar a cabeça no deslize na posição correta. Então, o que me ajudava era botar os 2 dedos assim, ó, entrelaçados e esticar e ficar aqui, ó, travado a cabeça. E aí eu dou 2 pernadas e uma abraçada,
mas sempre nadando, esticando e dobrando os dedos assim. E no crawl eu gosto muito de fazer slow arm fast kick. Eu acho que é mais básico assim, mas eu gosto de usar até nos meus aquecimentos, sabe? Algum dia que você tá meio precisando aquecer um pouquinho mais, principalmente se você sente sua perna meio mole assim, o seu fôlego parece que não tá tão aceso. É um negócio, é um educativo que exige muito, e é para exigir, né? É como uma ativação. E aí eu consigo sentir muito essa minha perna ativando e o meu braço bem na posição que eu preciso que ele vá. Eu acho que no melee, principalmente para mim mais no melee, o último 50 é o que eu tento fazer, sabe? É dar tudo que eu tenho e botar bastante perna. Então, é um educativo que assimila um pouco para o que eu preciso na minha prova. Cara, legal, viu? Não lembrava desses educativos de Borbo, Costas, nós vou fazer amanhã, em sua homenagem. Cara, agora falando sobre... A gente falou sobre técnica, sobre o seu começo na natação. Agora a gente vai falar sobre a sua evolução na natação até você ir para os Estados Unidos. Você desde sempre começou a se destacar em campeonatos brasileiros? Como é que foi isso para você? Não, eu tive... quando eu era molequinho, eu era muito bom. Tipo assim, eu era um dos melhores molequinhos da minha turma e tal. Lá no Gota, eu lembro até que meus treinadores exigiam bastante de mim, porque eu acho que eu já mostrava um pouquinho um talento assim, e eles aproveitavam e, sabe, puxavam isso. Eu lembro que eu devia ter, sei lá, uns 8, 9 anos, e eu treinava com a minha turma, e depois da gente uma turma de adultos. E aí o que eles faziam, eles pegavam 2 meus melhores amigos para não ficar sozinho, que eles sabiam que eu detestava fazer coisa sozinho. Detestava, eu sou meio tímido assim, sou mais enrustido, né, um mineiro enrustido assim, mas na minha. E aí ele botava 2 melhores amigos para nadar comigo. Então a gente nadava o treino da nossa turma, depois a gente ficava e fazia o treino dos adultos. Então, desde pequeno eu já destacava, porque eu também estava treinando mais todo mundo nessa época já. Mas depois, quando eu cheguei no Minas, principalmente ali aquela época Petis 2, eu tive uma fase muito difícil. Eu fiquei ali Petis, Infantil 1, Infantil 2, Juvenil 1. Comecei a voltar ali para o Juvenil 2 e era uma fase que eu acho que para todo mundo o crescimento vem em horas diferentes, né? Você entra nessa puberdade em horas diferentes, comparado às outras adolescentes ali, e eu fui um cara que entrei um pouco mais tardio, sabe? Então, eu era o mais magrelinho, o mais pequenininho da turma, até o último momento mesmo. Tava todo mundo já malhando, começando a malhar, ganhar massa, e eu era muito magro, tipo um palitão, parecendo que tava passando fome, o osso para fora. E o mais baixo, eu era um dos mais baixos da minha turma. E eu lembro que isso me deixava muito, tipo assim, cara, eu tava perdido, eu falava, caramba, eu treino pra caramba, eu treinava muito desde essa época. A Mitch falava assim comigo, bah, guri, tu treina como uns leão e compete como um gatinho, o que tá acontecendo? Porque eu chegava no treino, liderava o treino, porque eu sempre gostei de treinar, sempre fui raçudo pra caramba de treino, e botava do lado os moleques, detestava perder na hora do treino, mas chegava na competição, eu não conseguia, cara, não conseguia performar e ficava bem aquém. Eu ficava em quinto no Mineiro, sexto no Mineiro. Quando a gente começou ali no infantil, que era para ir para o brasileiro, por exemplo, eu pegava a última vaga, sabe? Eu fui em todos, mas eu fui na última vaga, sabe? Aquela repescagem que tem no Metropa, no último Metropa, para quem não tinha pouco índice, aí me botava umas provas lá, falava, nada esse tanto de prova aí por causa disso, de novo, largava um tanto de prova, eles falavam, o moleque não é muito bom em nenhuma prova, ele nada um monte, vão levar ele. E aí era isso. E aí, tipo assim, eu fui pegar minha primeira final de Campeonato Brasileiro, Juvenil 2. Mas aí eu já peguei minha primeira final e já consegui medalhar. Então, mas essa fase foi muito difícil, sabe? E era uma fase que eu pensei em parar de nadar pra caramba, porque eu já não conseguia, ficava puto, escola tava cobrando pra caramba de mim, eu não tava quase dando conta, sabe? E a escola não repunha minhas provas e tal, meu colégio era foda, meu colégio era sacana, eu tive até sair do meu colégio, não fui chamado, eu dormia porque eu tava começando
a fazer as dobras 5 horas da manhã. Então, pô, eu tava exigindo muito de mim, muito, e eu não tava conseguindo ver nada. E foi um período que eu fiquei, acho que 3 ou 4 anos sem melhorar nenhum tempo. Então, mas aí depois as coisas passam, né? Eu fui até num médico, sabe? Daqueles médicos de checar seu crescimento e tal. Aí ele falou assim, cara, só espera que vai dar certo. Mas eu falei, mas eu não aguento mais esperar. Que é isso? Que não sei o que. Ele falou, não, só espera que vai dar seu tempo. Ele falou assim, você vai ser alto pra caralho. Eu falei, mano, não é possível. Tipo assim, eu tava com tipo 1,50 m, né? 1,60 m, sei lá. E aí hoje eu tenho 1,90 m. Então, dá tempo ao tempo. A essa hora, acho que é a mais difícil para todo mundo. Mas precisa pensar, a fase mais difícil da carreira do atleta, essa, sabe, tentar coordenar os estudos da escola com a natação e ser muito jovem ainda, e a natação já está começando a se profissionalizar um pouquinho, exigir mais de você em termos de treino, de horas, de volume de treino. Acho que a época que eu mais treinei na minha vida eu era infantil e juvenil. Acho que por isso que eu tenho uma base tão boa até hoje, por causa desses anos, e são muito importantes. Mas é isso. Depois disso, Juvenil 2 ali, final do ano, as coisas começaram a andar, fui para o Júnior, nadei bem o meu primeiro ano de Júnior, e aí subi para a ponta. E aí eu subi para a ponta, tava o Scott Volkers, o australiano lá, e a equipe treinando para caramba para o Rio. E eu, aí é essa hora que eu mais aproveitei, sabe? Meti a cara na água, treinei para caramba com os caras. Tava lá Caio Márcio, Nilão, sabe? Essa época os caras estavam no auge. A equipe do Minas era um negócio de louco, cara. Só tinha, sabe, nível animal ali. Lenda. E os caras treinavam muito, muito mesmo. E foi logo antes do Rio, né? Faltavam 2 anos para Rio 16. E eu meio que, tipo assim, sempre quis ir para a Olimpíada e tinha esse sonho, mas ali ainda falava, tô meio longe ainda, né? Não sei, mas vou meter a cara na água. Sempre gostei de treinar com o nego mais rápido que eu. Era uma coisa minha, porque eu preferia estar caçando, tipo assim, cada dia que eu chegava um pouquinho mais perto do cara, eu já ficava feliz pra caralho, ficava realizado. Então, isso me deixava muito feliz, sabe? Eu aproveitava muito essas oportunidades. Quando eu subi pra ponta, cara, passou 1 ano e meio ali, eu comecei a dar um cheiro nos caras, fui chegando, fui baixando meus tempos, e aí foi ao mesmo tempo que eu comecei a olhar para ir para os Estados Unidos. E daí nadei muito bem meu primeiro Maria Lenk, já fui final, sem borbo, acho que fiquei em 6º. E aí os caras já começaram a ficar de olho, porque eu fiquei ali a 80 centésimos do índice do Rio. E aí faltava 1 ano e pouco. E aí a galera já olhou e falou, caralho, se bobear esse menino aqui vai chegar. E aí eu já comecei nessa hora, foi num Open no Rio, lá na piscina do Botafogo, eu lembro, acho que foi 2014. Ou não, foi 2015, não sei. 2014, porque a 2015 era o outro, já a Olimpíada. E aí foi o ano que eu fiz 53,0, e aí eu já olhei e falei, caramba, tenho chance de chegar no Rio. E aí eu me animou mais ainda, cara. E eu só me enfiava a cara na água, treinando igual um maluco e olhando para ir para os Estados Unidos. Aí eu comecei a olhar lá, o Nilão me ajudou pra caramba, que ele já tinha um cara, o cara sempre foi o meu ídolo, sabe? Quando eu olhava o cara, falava, olha, quando eu crescer, eu quero ser igual esse cara aqui, sabe? Não só de resultado, não só do que o cara conquistou tudo, o cara foi para os Estados Unidos, o cara abriu portas para muita gente que foi, mas um cara de uma ética, sabe, fenomenal, um cara exemplo de pessoa, de atleta, sabe, de postura. Eu sempre fui muito observador, então eu tinha várias personalidades na equipe de ponta. Eu era um moleque aí de 16 anos e eu olhava, falava quem que eu quero ser igual, quem que eu não quero, né? Acho que tem uma frase que eu via que era muito interessante. O burro é o cara que repete o mesmo erro várias vezes. O cara inteligente é o cara que erra e depois corrige o erro e aprende com o seu erro. Mas o cara inteligente mesmo, um esperto, é o cara que assiste as outras pessoas e já vai aprendendo com os erros dos outros, para já ir melhorando até com os seus erros também, porque vão acontecer e isso é importante, mas também com os erros dos outros. Então eu sempre tive isso comigo e eu ficava, sabe, observando muito todo mundo. E daí eu consegui ir para o Mundial Júnior, fiquei em 2º no Mundial Júnior, e aí depois disso ajudou um pouquinho no recrutamento lá dos Estados Unidos,
porque no início eu e o Nilão pegamos, mandamos e-mail para todas as universidades, e aí, tipo assim, a primeira que respondeu Dakota do Sul, um negócio assim, e eu falei, mãe, eu vou lá para esse trem aí. Ela falou assim, não, menino, calma. E o Nilão, que isso, Nilãozinha, calma, nós vamos achar um lugar melhor. Mas é uma época legal, que eu lembro bastante carinho, assim. Cara, que legal ver essa evolução, e realmente, Nilo, quando ele veio para cá, antes da seletiva olímpica ano passado, eu conheci ele pela primeira vez. Deu para ver a pessoa que ele era, né? Era muito além, né, do nadador que eu via nas telas, assim, era uma pessoa muito boa, assim. Realmente um exemplo. Se o Nilo estiver assistindo a gente aí, fica um abraço. Ele é um cara off das social medias e da internet, mas se ele estiver assistindo, abração para ele. Mas, Lanzinha, já que a gente falou até o seu destaque, Medalha Mundial Júnior, começou os processos de recrutamento nos Estados Unidos. Eu queria que você contasse, resumidamente, sobre a sua experiência nos Estados Unidos, até você ser campeão do NCAA. Eu sei que eu te acompanhei todos os anos. Eu sempre fui seu fã, assim, foi olhando US Open, primeiro ano, segundo, terceiro. Cara, como é que foi a experiência para você, sendo que você competiu com Caleb Dressel por vários anos ali? Sim. Pô, foi um animal, né? Experiência de vida. Acho que você viveu também, você sabe como é que é. Uma coisa te agrega muito, não como atleta só, mas como pessoa. Você tem que se virar, você tem 18 anos, 17 anos, em um país desconhecido, com pessoas desconhecidas. Eu fui o primeiro a chegar lá em Indiana, tipo, brasileiro. E, cara, foi difícil no início, foi muito difícil. Mas foi um processo, pô, que desde o início, né? Eu lembro do Nilo, eu lembro de uma vez eu fui no apartamento dele, ele estava me ajudando com os documentos lá e tal, e aí tava cheio de placa do All American, não sei o que, All American, All American. Mas, tipo assim, o cara devia ter umas 20. Eu olhando aquele trem, falava, eu e o Rodney, eu olhava e falava, caralho, cara, é muito foda, que isso? Será que nós vamos chegar aqui, que não sei o quê? E aí as placas bonitonas aí, eu tava muito animado. Mas o que eu achei que hoje eu analiso que foi uma das coisas mais legais que eu fiz, eu fui de peito aberto, sabe? Sem expectativa, sem... Tipo assim, na minha cabeça eu queria ganhar o NCAA, mas eu não entendi o que isso significava, né? E aí o primeiro ano, eu lembro, no meu recrutamento, no final, assim, eu fui visitar Indiana e Alabama. E aí eu fui o Ray me tocou muito, cara, puta treinador, e o cara muito bom de recruta na conversa e tal. E aí, um dia ele me chamou, e os dois treinadores tinham me oferecido uma full ride e tal, que era, pô, é uma coisa muito boa, que, pô, o cara muda a vida do moleque, né? Com um trem desse. Então, eu tava até nervoso, assim, que eu falei, cara, eu espero que os caras gostem de mim para continuar me oferecendo isso e oficializar e tal, porque era importante para mim, eu precisava disso para poder ir também. E aí eu cheguei lá, o Ray me puxou para a sala e a gente tá lá na reunião final, já tinha conversado com o time todo, os técnicos, e ele fala, Vini, eu tô falando muito que o que eu te vou oferecer. Vou te oferecer tuition de graça, housing de graça, você vai vir aqui, essa chance de você nadar aqui nos Estados Unidos, o que você vai me trazer? O que você vai me dar? Eu falei, Ray, te prometo que você nunca vai ver um doidão que treina igual eu, que me se esforça igual eu, e eu vou trazer mais gente comigo. Você pode ter certeza que eu vou ajudar a criar essa atmosfera nos treinos. E eu quero ganhar coisa, Ray. Eu vim aqui para ajudar o time a ser campeão. Vim aqui a ajudar a tentar. Tinham 11 anos que a gente não ganhava a conferência. Nossa. Ganhar a conferência, quero ganhar. Aí eu falei, quero ganhar NCAA. Aí ele ficou olhando para mim assim. Aí ele botou o feio e falou, cara, beleza, o maluquinho é brabo. E daí, depois eu fui com essa mentalidade. Cheguei lá, acho que é muito bom você chegar num lugar novo, sem expectativa, sem nada, sabe? Você só se jogar e falar, vou dar o melhor do que eu vou dar aqui, e é isso, sabe? Vou dar o meu melhor e é isso. E dei sorte de estar entrando num lugar que estava com as pessoas certas, sabe? Tava tudo pronto para encaixar um time, para alavancar um time. A gente tinha sido, no ano que eu entrei, no ano anterior, a gente tinha ficado em 12º ou 13º na NCAA como times, e terceiro na conferência. E aí, no meu primeiro ano, a gente já pulou para 7º ou 8º na NCAA e já chegamos muito perto de Michigan, assim, na conferência, sabe? Que era uma coisa que a gente já não chegava nos outros anos.
mas perder e ver os caras comemorando, eu olhava aquilo e o meu time mordido, cara. Sabe, todo mundo tinha nego ali que tava 4 anos e perderam os 4 anos, sabe? E perderam os 4 anos e viram os 4 anos os caras comemorar na frente deles e perder todas as dual meets quase, sabe? E aí o nosso time, mas o Ray exigia muito da gente, o nosso time tava treinando muito. E aí foi isso. Eu lembro que a minha primeira competição foi uma invite que tinha, uma dual meet que tinha 4 times. Era Indiana, Duke, Georgia Tech, que era o Rodney, foi para Georgia Tech, nós encontramos na primeira competição, e Michigan. E Michigan tinha na prova de 200 burbo e no 100 burbo o Dylan Bosch, que tinha acabado de quebrar o recorde da NCAA no 200 burbo, e ele tinha sido o primeiro homem a nadar abaixo de 1,40. Mas eu sabia lá quem era Dylan Bosch? Eu não sabia, filho. Quem era pica para mim? É Nilão, é Caio Márcio, é os o Pica, que nadava comigo, sabe? Era o Caninha que tava se matando lá no fundo, esses caras que eram foda pra mim, os americanos lá, eu ia lá saber quem era bom, quem era ruim, se era Duke ou se era Michigan ou Georgia Tech, pra mim não me importava, eu olhei, caí e falei, eu vou ganhar esse trem aqui, e aí saí dando a raça e cheguei muito perto do Dylan, na primeira competição, e tipo assim, quando você chega internacional, seu time meio que fica meio que, e aí, será, qual vai ser esse moleque aí, cheguei full ride, no meio do ano, cheguei em janeiro, sabe? E aí, tipo assim, até refletia nos meus relacionamentos um pouquinho, assim. O meu time foi bem frio comigo, bastantes americanos no início. Cara, fiquei 3 meses sozinho no dorme. Tava no dorme sozinho, me virava frio pra caralho, saí daqui, tava lá menos 20 quando eu cheguei, neve, nunca tinha visto neve, sabe? Foi muito duro. Comia sozinho na cafeteria, sabe? Domingão, cara. O meu quarto tinha uma janela que dava logo para, sabe, aquela rotatória que os pais deixavam a galera e tal. E aí você via aquele final de semana, chegava fudido de treino, muito cansado. Acho que é a época que eu mais treinei na minha vida. Eu lembro que sábado tinha 7.200, no sexta tinha 7.200 melee all out toda sexta. E eu já tava ferrado, porque eu tava me dando a vida, porque eu queria mostrar para que eu tinha vindo pro time, ganhar um respeito do time. Então, eu tava muito cansado, eu só via, tipo assim, naquela rotatória, todo mundo com a família deixava a galera e depois vinha buscar e tal, e final de semana o meu dormitório ficava meio vazio, que bastante gente de Indiana mora ali próximo e tal. Cara, isso, frio pra caramba, nevando, eu só a janelinha aberta, só olhando, e eu sozinho, não tinha TV, não tinha nada, não tinha nem telefone, cara, meu telefone não pegava, eu tinha que ir pro Walmart, que era longe pra caramba, e eu não conseguia chegar lá de ônibus, o ônibus não parava lá. Então, porra, foi foda pra caramba os meus 3 meses, mas faltavam 4 meses pra seletiva olímpica. Então, foi um período que o Rio, eu nadei a seletiva olímpica, a primeira, lá no Sul, né? Em 2015. Fiquei em 4º ou 5º, mas aí ali eu já estava acreditando, tipo assim, pra caramba no Rio, e fui para os Estados Unidos. Aí quando eu cheguei lá, cara, eu falei, tá, tudo bem, tô fodido aqui, tô sozinho, 3 meses, mas vai ser 4 meses para eu treinar igual um maluco e para mim pensar no Rio, para me dar tudo, para me tentar classificar. Eu sabia que eu era talvez a surpresa ali, sabe? Eu era o que tinha menos chance, mas isso até me deixava feliz, sabe? Me deixava animado. Porque eu sempre gostei disso, sempre gostei de ser o underdog ali, de, sabe, de sentir aqueles que tinham a pressão e que para mim eu só tava caçando, mano. E daí, chegando lá, cada ano era só isso, foi treinando pra caramba, final de semana era só dever, terminar meus estudos ali, aprendendo inglês, eu comecei a aprender inglês assistindo Family Guy no iPad que eu ganhei da faculdade, tipo assim, sabe? Todos os deveres eu fazia nos computadores da faculdade, pegava ônibus para todo lugar sozinho. Foi foda pra caramba. Mas aí, esse primeiro ano, eu consegui já beliscar ali um pódio da conferência e chegar na NCAA e ficar, tipo assim, acho que fiquei em 10º e tal. E aí já me animou, porque eu vi o nível da NCAA, cara. Quando você vai, que você participa daquela competição, você olha e fala, que isso? Depois da Olimpíada é a competição mais competitiva que eu já participei, bem mais que o Mundial, para falar a verdade. Nossa! É um negócio de outro mundo, porque
entre a diferença sua, eu fiquei em 10º, sei lá. Entre o 10º e o 20º era 40 centésimos. E entre o 10º e o 4º também era 30 centésimos. Então, Nossa. é todo mundo muito perto e muito competitivo. Até o melhor ali, tipo assim, talvez tirando o Dressel, talvez tirando o Schooling na minha época, mas o Schooling também às vezes deu um mole numas lá e não classificou. Mas, tipo assim, se o cara não der a raça de manhã ali, não se esforçar 100%, o cara bobeia, ele fica de fora. Né? E isso me animou pra caramba, que eu falei, caramba, foi legal pra caramba aqui, e o meu time melhorou, e aí nosso time foi criando essa cultura de que a gente queria melhorar, de que a gente queria ser mais competitivo. E aí no outro ano, no meu sophomore year, foi o primeiro ano que a gente ganhou a Big Ten. E aí eu ganhei, acho que dois dos meus 3 eventos, e ganhamos 2 revezamentos. E a galera ficou louca, porque a galera só falava disso, sabe? Desde agosto, desde da gente ter perdido e visto Michigan comemorar, o povo só falava disso, só falava disso. E foi criando essa cultura de querer melhorar, de querer nadar mais forte, treinar mais, de querer ser melhores teammates para os outros, sabe? Cuidar um do outro. E foi a cada ano, cara, eu fui tomando forma daquilo e fui gostando cada vez mais do meu time, tinha uma relação muito boa com todo mundo. E a gente foi melhorando. A gente ganhou aquele ano, subimos ali para 6º no NCAA. Nossa. Aí depois, no outro ano, nossa meta já a gente conseguiu uns recrutas. Aí a gente estava mais raça recrutando, se esforçava. Pô, eu era um dos diretores de recruta dos atletas, eu montava o itinerário, eu ficava com os principais recrutas na minha casa, porque eu estava tendo um índice bom de aproveitamento dos moleques recrutar. E aí o Ray já viu que eu era bom de recrutar e ele foi botando os moleques para ficar comigo. E é isso, eu fui me esforçando cada vez mais, fui treinando cada vez mais a faculdade e fui melhorando. Isso que é o mais legal, eu fui melhorando, aí no outro ano melhorei, aí fui cada vez mais, nosso time foi melhorando também, o que era para mim importante pra caramba. Aquele ano a gente ficou invicto nas Dual Meets. Nossa, sério? Terceiro ano? No segundo a gente já ficou. Segundo já? E eu fiquei 3 anos sem perder uma Dual Meet. Nossa, nosso time não perdia a Dual Meet. E a gente nadava todo ano com Texas, Flórida, Michigan. A gente tinha um dos toughest schedules, assim, no país todo. E o povo não falava muito disso, mas a gente lá dentro, a gente comentava muito, a gente tinha muito orgulho disso. E é isso. Acho que eu fui sendo levado pela cultura do time e fui influenciando os outros, e eles foram me influenciando e a gente foi melhorando. E aí, no meu terceiro ano, na conferência, eu cheguei e ganhei todas as minhas provas, a gente ganhou todos os revezamentos, tipo assim, eu ganhei 7 de ouro em 7 provas, e aí a gente foi campeão. E aí a gente chegou muito firme para a NCAA, a gente estava acreditando muito. A gente só tinha 11 caras, e o Texas tinha, tipo assim, 20 ou 22, e a Califórnia também, 20 ou 22. Nossa. Mas aí passou o dia 1º, a gente estava liderando. Passou o dia 2, liderando. Chegou no terceiro dia, liderando, acabamos liderando. Tipo assim, o próprio país a gente criou um respeito lá dentro que todos os outros times estavam torcendo pra gente. Porque falavam, caramba, não é possível que esses caras vão conseguir ganhar dos caras, sabe? Porque é aquele negócio, as dinastias, quem é de fora odeia elas, quer que elas saiam fora. E aí foi isso, e a gente foi representando, chegou no último dia, acabou o nosso poder, né? Todo mundo já tinha nadado todas as provas, e aí os caras ainda tinham, tipo assim, 5 moleques que nem tinha nadado ainda. Aí os moleques foram, botaram 4 na final e passaram a gente. Ficou em terceiro. Mas pra gente já foi, um feito inédito, sabe? E a gente ganhou o revezamento 4x100 ml e foi do caramba. E eu nadava sempre com o Kelo. Foi o ano que o Kelo nadou 42. Eu tava na raia do lado. Que ele nadou 39. Foi muito legal estar assistindo aquilo tudo também, estar presente. E é isso, esse ano eu já subi no pódio da NCAA, eu fiquei em terceiro, por 1 centésimo eu fiquei em terceiro por segundo, e aí no outro ano, esses 2 caras estavam na minha frente e formaram. Eu falei, caramba, cara, é o meu ano agora eu vou fazer de tudo para poder ganhar essa NCAA, sabe? E aí eu tava obcecado para a parada. E eu treinava lembrando dos caras e falava, esse ano vai dar tudo certo, e eu queria ganhar com o time também, a gente lutou pra caramba para ser campeão com o time. E foi isso, consegui no Semborgo, na última virada,
Esse ano eu entrei um pouco no overtrain ali, 2018 para 2019, eu tive uma fase também um pouco difícil, exigi muito do meu corpo, estava tentando abraçar o mundo, eu acho, sabe? E aí, às vezes, a gente esquece de tomar conta da gente um pouquinho. E foi um período muito difícil, tava cansando do frio, cansando de ficar longe da minha família. A vida lá é uma vida mais solitária, acaba que você fica... A gente tá tão obcecado por aquele objetivo ali que você, né, abre mão de tanta coisa, cara, que às vezes né, próprio fim de semana, saía com os caras, mas era 9, 10 horas da noite, voltava, porque eu tinha que dormia para dar tempo de dormir, de fazer as provas, de lavar minha roupa, para estar pronto para domingo descansando mais, para segunda já estar pronto para o treino de novo, sabe? Foram vários anos assim, sem férias, porque quando eu entrava de férias lá, vinha o calendário daqui. E aí, quando eu voltava, o Ray me dava 3 dias, eu já voltava. Então, foi um período muito difícil. E na NCAA, eu lembro, a Anne sempre fala isso, antes de... Comecei a ter lesões, lesionei minhas costas e tal, e eu não conseguia já botar tanta força no meu submerso, agachar, não conseguia fazer nenhum agachamento na academia. E, por exemplo, eu estava indo para o aeroporto, a Anne teve que amarrar meu sapato, cara, porque eu não conseguia chegar no meu sapato. E ela fala até hoje isso, ela fala, Vini, eu não sei como é que você conseguiu ganhar essa NCAA, porque 3 dias antes eu estava amarrando seu sapato. Tá brincando 3 dias antes. Mas, cara, nem eu sei, sabe? Eu lembro de eu virando ali o último 25 e eu falo, cara, não é possível, eu dei tanta raça. Eu só rezava, falava, meu Deus, por favor, eu me esforcei tanto. Eu acho que eu mereço isso, sabe? E eu lembro que, cara, o Coleman Stewart estava um pouquinho na minha frente e eu só fui passando, chegou o finalzinho, eu falei, nossa, ele respirou uma, eu vi, eu falei, nossa, agora é minha hora. Eu bloqueei umas 5 assim, cara, e eu bati e fiquei com a cabeça assim, ó, já esperando. Fala assim, por favor, ganhei, por favor, ganhei. Aí os caras, nem for, Vini, lança pra Mediana. Aí eu nem acreditei, eu olhei e falei, meus pais estavam lá. Foi no Texas, meus pais foram assistir. Que legal, cara. E, pô, foi um momento muito especial para mim. Mas é isso, eu acho que o mais especial foi todos esses anos construindo, não só por esse objetivo, mas de estar contribuindo por, né, a Indiana fala, a gente é parte de algo maior que você mesmo, né? Então, acho que eu sentia muito isso, sabe? A sensação de você estar num time lutando por algo, pelo objetivo do time ali, sabe? E é algo que era histórico pra gente. Tinha os banners na faculdade, na nossa piscina, toda de banners. E aí a gente vinha os campeões da NCAA, os recordes, quantos anos o seu time ganhou o Big Ten, e aí, tipo assim, a gente cada vez colocava mais lá, mais uma plaquinha da gente, mais uma plaquinha. E aquilo, cara, é do caralho, muito do caralho. Nossa. E eu gostava muito disso, sempre gostei muito disso. E é isso, cada ano fui melhorando, tive momentos difíceis, momentos bons. Foi uma experiência única, mas que exigiu muito, muito de mim, tanto física como emocionalmente, psicologicamente. E aí depois eu paguei um preço um pouquinho, sabe? Acho que foi duro esses anos ali, 2019, mas... E era um ano que eu estava no auge da minha natação, sabe? Eram os anos que até hoje meus melhores tempos são de 2018. E eu estava no auge, mas mesmo assim eu não conseguia me sentir feliz, me sentir completo por aquilo, porque realmente, cara, estava sendo demais, o sacrifício estava demais. E é isso, acho que para quem está escutando, o negócio é balancear, é ser um nadador feliz, tá ok com seus sacrifícios, tá em dia com o porquê que você faz isso, porquê que você está fazendo isso. E tá ok de se permitir mudar em qualquer hora, sabe? Se não tá ok mais para você, tá bom, cara. Beleza, é isso. Sabe? E achar outras coisas para você fazer fora da natação que te faz bem, que te deixa bem. Eu gosto de ir pro meio do mato, eu acampava lá em Indiana pra caramba, ficava com meus amigos. O frio às vezes não me permitia fazer quanto eu gostaria, acho que era uma das coisas que eu queria meter o pé de lá o mais rápido possível. Por causa disso, que eu não conseguia mais fazer, por causa do frio, tão frio que era. Mas é isso, é achar o equilíbrio. Acho que os melhores atletas, se você está procurando longevidade no esporte também, é equilíbrio. Cara, perfeito. Você até respondeu umas 2, 3 perguntas ao mesmo tempo que eu ia te fazer.
Eu Cara, falo pra caralho, né? Aí vai falando, vai emendando tudo não, aí e já fica vai à indo. vontade, cara. Eu adorei aqui. Parecia que eu estava dentro da história. E eu tenho certeza que quem escutou, cara, realmente gostou muito e aprendeu bastante coisa. Mas, cara, a gente está chegando no final. Isso me leva a te perguntar. Você já conquistou muita coisa no esporte, você falou aí os títulos, as vagas, tudo mais. O que te mantém motivado até hoje, cara? É uma pergunta que é muito importante do cara ter. Acho que esse meu período eu estou procurando, sabe? Acho que as coisas vão mudando, essa motivação não é uma coisa que fica por muito tempo. Eu gosto de acreditar muito. Eu acho que eu sempre fui um cara que tive mais disciplina do que motivação, sabe? Acho que minha motivação quando eu estava nos Estados Unidos era ser o melhor que eu podia todo dia e ajudar meu time. Eu queria me doar para o time. Eu sempre fui um cara que gosta de doar para as pessoas, de dar, de contribuir para as coisas, sabe? E sempre com muita intensidade. Acho que eu sempre fui muito intenso. E então minha motivação naquele momento era ajudar meu time, era dar meu melhor e contribuir. E deixar um legado ali, sabe? Poder deixar o time melhor do que estava quando eu peguei. E eu fico muito feliz de ter conseguido fazer isso. Fui capitão 2 anos e eu acho que eu consegui contribuir ali para uma cultura no nosso time que realmente contribui para os resultados que eles estão tendo até hoje. Até hoje eles estão ali, Pô, top bateu 3 no CA, recordes. sim, batendo os recordes e ficando ali, já tem 4 anos que eles estão no top 4 ou 5. Então, era uma coisa que, pô, que o Ray queria muito e que a gente queria muito como atletas também, que a gente fez acontecer. E eu sempre tive o sonho olímpico, né? Acho que são metas muito grandes, mas eu acho importante o atleta sonhar, né? É importante ele se ver naquele lugar e tá buscando isso. E aquilo, a motivação vai se redefinindo a cada momento. Acho que o importante é a disciplina, porque nem sempre você vai estar motivado. Se eu falar aqui que eu tenho motivação todo dia, é mentira. Mas vários dias, não falar a maioria, você acorda falando: caramba, cara, mais um dia de treino, tô morto, tô fudido mesmo de cansaço, porque é realmente isso que demanda ser um atleta de alto rendimento. O atleta de alto rendimento demanda você chegar nesse nível de cansaço, de questionamento, né? Porque você precisa ser melhor do que você foi no passado, então você tem que se esforçar Uhum. mais ainda que você já se esforçou. E é isso, cada ano mais, cada ano um pouquinho mais. E é isso, é ser disciplinado acima de tudo, é fazer o que precisa ser feito, independente se você quer ou não. E ter Uhum. consciência disso. Ter consciência disso e ser ok com isso. Porque no momento que você não é ok com isso, o sacrifício toma uma dimensão maior do que ele precisa estar tomando. E isso acaba pesando muito aqui e depois pesa aqui no seu corpo. É tudo Nossa. conectado. Então, acho que isso que para mim cada vez mais eu vejo que é a chave do negócio. E tá feliz, Uhum. cara. Você tem que estar gostando do que você está fazendo, você tem que estar criando Uhum. um ambiente que se sente confortável, que se sente agradável aquilo que você está fazendo. E pode ser que em momentos não vai acontecer, sim, mas quem está no controle é você. Então tenta sempre fazer o máximo para fazer as coisas um pouquinho melhor e melhorar a cada dia, assim. Cara, perfeito. E igual eu falei, a gente estava chegando no final. Eu vou te fazer só mais uma pergunta antes da gente chegar às perguntas muito rápidas. São groselha, não tem nada a ver com natação. Então, Lanzinha, Beleza. a gente falou do seu progresso, evolução, tudo mais. Tenho certeza que o pessoal adorou. Pô, cara, para mim isso daqui foi uma aula incrível. E assim, o sonho da maioria dos nadadores é pegar uma vaga para a Olimpíada, que é a maior competição, acontece de 4 em 4 anos. E a pergunta que muita gente se faz para si mesmo é assim: como que eu preciso estar mentalmente, fisicamente para pegar essa vaga? E essa é a pergunta que eu faço para você, cara. Quando você pegou a vaga em Tóquio, como que você estava mentalmente e fisicamente? Cara, boa pergunta, porque acho que era um momento totalmente diferente do Rio, né? Eu falei um pouquinho do Rio aqui, que eu era um moleque que já vinha beliscando, tentando beliscar, que não sei o quê, sem pressão. Tóquio era o contrário. Eu ganhei a seletiva do Rio em 2016, alguns meses antes das Olimpíadas, foi meu primeiro ouro no Brasileiro Absoluto. E depois eu ganhei, acho que todos os anos, sabe? Então eu já via desde aquela hora, não com o alvo nas suas costas, mas você é o cara a ser batido. E é totalmente diferente, sabe? É totalmente diferente você entrar
com um pouco mais de pressão. Sua, principalmente, eu acho. Era pressão minha, porque eu tava ali, eu lutei, eu sabia o tanto que eu tinha lutado para chegar, e eu sabia que eu não queria sair dali, não. E principalmente porque era importante eu estar ali para chegar para Tóquio, né? Acho que quando eu saí do avião do Rio, não contei depois, mas no Rio eu ganhei a seletiva, né? Mais próximo dos jogos, mas na época a gente tinha 2 seletivas. E o meu tempo foi 5 centésimos mais devagar do que os caras tinham feito na outra seletiva. Nossa. Então eu fiquei fora do Rio por 5 centésimos, cara. E isso me machucou muito, sabe? Me machucou, mas me deixou com raiva, me deixou com fome, assim, de que na próxima Olimpíada isso não ia acontecer. A gente voando na volta, o Ray tava lá comigo e ele falou assim, cara, eu te prometo, na próxima Olimpíada isso não vai acontecer. Nós vamos estar aqui com umas 2 provas já no bolso e nós vamos estar com o índice já feito antes. Você vai chegar aqui com uma gordura. Acho que essa que é a importância. Você chegar lá na hora com uma gordurinha, sabe? Você chegar com uma gordurinha que se você precisar fazer o seu melhor ali, é uma coisa muito difícil, sabe? Que a pressão vai estar gigante, principalmente por eu estar o ciclo todo só pensando naquele momento. Então eu fui para os Estados Unidos e eu acho que eu tinha tanta fome, tanta vontade de treinar por causa desse momento. E eu só lembrava disso. Não, Tóquio vai ser diferente, Tóquio vai ser diferente. Tóquio eu vou chegar para arrebentar. E, cara, eu tava no caminho certinho para isso, sabe? Se você pegar 2019, 2018 eu nadei, sei lá, o 5º melhor tempo do mundo, no 100 borbo, no 200 metros, que são os meus melhores tempos. E aí eu fui pro Mundial, naquele ano foi Pan Pacífico, fui pro Pan Pacífico, medalhei. Aí no ano seguinte foi o ano que eu entrei um pouco no overtraining, mas eu ainda nadei ali 51,6, fui pro Mundial, entrei na semifinal, bati na trave de pegar na final, acho que fiquei em 10º, mas, pô, tava no bolo, sabe? Cheguei, tava chance de ser campeão pan-americano, mas fiquei muito chateado, acho que me cobrava muito também, mas subi ao pódio no PAN, então eu tava naquele bolo. E aí daí chega 2020, cara, março, eu tava muito bem fisicamente, sabe? Eu tava treinando pra caramba todos esses anos para aquele momento, que era o meu sonho, era a minha obsessão ir para aqueles jogos. E aí eu lembro que eu estava numa competição em Des Moines, um Tier Pro Swim, em março de 2020, né? Antes da pandemia. Era tipo assim, 3 semanas antes de entrar a pandemia. E eu cheguei e nadei tipo 52,1, sem polir, sem raspar. Nadei tipo assim, 2,1 de 200 ml, sabe? Os meus melhores tempos, tipo assim, sem polir. De longe, sabe? Eu tava muito pronto para arrebentar, cara. O 100 borbo, porra, nadei aquele 52,1 fácil, sabe? Eu tinha feito uma série de red, uma série aeróbica na terça-feira de tipo 6.000. Nossa. E o 100 borbo foi na quinta em Des Moines. Então eu ainda viajei, cheguei lá, bum, nadei 52,1. Falei, nossa, o índice era 51,7. Eu falei, pô, vou destroçar esse índice, cara. Vou para cima. Eu já tava pensando em nadar para 50. E daí entra a pandemia. E eu fiquei fudido. Fiquei fudido da cabeça, fiquei mal, cara, porque falei, não é possível. Tudo esses anos eu abdiquei de tanto, eu fiz tanta força, me dediquei tanto para chegar na hora que eu tava pronto, sabe? O negócio desanda, a gente nem sabia se ia ter Olimpíada, falavam cancelamento, eu fiquei, cara, desolado, mas tive a oportunidade de ficar lá na roça um período, sabe, mas mesmo assim eu ficava desesperado, que eu via que as pessoas, alguns estavam treinando ainda, os húngaros não pararam, a maioria do leste europeu não parou, os chineses não pararam, os americanos próprios de Indiana estavam treinando em piscinas, sei lá, de quintal. A Anne estava dirigindo 1h30 com a Lili, com mais 2 atletas para treinar na piscina do quintal da casa de uma mulher. Tipo assim, que a mulher ficava trancada de casa e deixava elas usarem a piscina. Mas, tipo assim, o povo estava arrumando jeito. E isso foi me dando muito desespero. E cara, não foi muito bom. Período, se eu pudesse... aquele negócio, a gente soubesse, né, o futuro, se as coisas, que ia ter Olimpíada, que ia ter um período, talvez eu ficaria mais relaxado ali aquela hora e me permitiria, sabe, entender mais a situação, né? Acho que a gente estava num momento de estresse, todo mundo. Claro, tinha também uma preocupação com a nossa saúde, sabe, familiares pegando Covid, todo mundo, sabe, surtado aqui em casa. Meus pais são da área da saúde, são dentistas, mas
entendem bastante da área da saúde, são profissionais de saúde, então a gente tomava todos os cuidados redobrados e foi um momento muito tenso, sabe? Acho que só aumentou mais ainda a tensão que já era, que seguiu para 2021, para quando voltou, né? Quando a gente voltou aos treinos, consegui ainda, teve uma confusão, não conseguia visto para voltar para os Estados Unidos, pô, gastei uma grana fodida para advogado e visto e declaração, sabe, para poder voltar, porque eu queria encerrar o meu ciclo de treino naquele momento onde eu já tinha feito meus últimos 5 anos, onde estava dando certo, sabe? E eu consegui mais ou menos, mas quando eu cheguei para a seletiva, eu tava treinando muito mesmo, e psicologicamente estava me preparando muito para aquele momento, mas ainda senti muito. Acho que uma seletiva única, somente na final, você fazer os índices, foi uma coisa, você via todo mundo, tava todo mundo branco, assim, tava todo mundo tremendo na competição, sabe? E, cara, um mês antes eu sonhava com a seletiva todos os dias, eu sonhava meu sonho que eu tava nadando e eu batia e eu não conseguia ver o tempo, e eu perguntava para as pessoas, eu classifiquei, e ninguém me respondia. E foi, porra, foi difícil pra caramba, eu tinha um quadrinho lá em casa que eu notava quantas semanas já tinham passado, quantas semanas faltavam. E aí, quantas semanas já tinham passado desde a Rio 16. E, cara, uns quadradinhos assim, ó, tomado no meu quadro. E aí, o que faltava, eu só ia tirando, sabe? 10 semanas, aí depois 9, depois 8. E aquilo, eu olhava e falava, cara, 8 semanas, quantas já passaram? Eu fazia a conta assim, tipo assim, sei lá, 200 semanas. Eu falava, cara, e aquilo me deixava muito ansioso pro momento, sabe? Meu Deus, eu cheguei muito nervoso, mas eu tava muito preparado. Mas é aquele negócio, o nervosismo, às vezes, se ele é demais, ele atrapalha. E para mim, naquele momento, atrapalhou um pouquinho. Tava gastando muita energia desnecessária. Acho que essa que é a grande chave. Você vê os melhores do mundo, os caras são estéreis, os caras estão sempre linear, cara. Os caras dormem bem, os caras comem bem. Se tá começando a te atrapalhar nessas coisas básicas que você precisa para performar, tá passando um pouco do ponto. Para mim, passou um pouquinho. Mas é porque eu queria tanto aquele momento, eu lutei tanto para aquele momento, e eu sabia o tanto que eu tinha abdicado, que a pressão que eu tava botando em mim mesmo tava gigantesca, sabe? E eu pulava, cara, na água, eu saía com cãibra no bloco. E tava tendo câimbras no bloco todas as provas que eu nadava. Já troquei fast, me hidratava, tomava mais ômega 3 para relaxar a musculatura, magnésio, mas nada resolvia. E eu vi que era o nervosismo, né? O excesso de adrenalina ali que tava me dando. E eu consegui, cara. Eu só lembro nadando 200 metros, e quando eu virei do peito pro crawl, eu já não sentia nenhuma dos meus braços, tava pinicando assim já, sabe? E eu rezava, falava, pô, Deus, por favor, pô, Nossa Senhora, me ajuda, eu lutei tanto, igual eu aí, foi a mesma coisa. Acho que eu tenho que rezar muito ainda para agradecer, sabe, essas coisas, sei lá, é de cada um, mas eu tenho muita fé nessas coisas. E naquela hora eu lembro de fechar o olho, e eu só fechava o olho e falava, por favor, chega. E eu fui fechando o olho, e eu parei, eu respirei a última que eu lembro, assim, no 25, faltava 25, e eu tentei bloquear os últimos 25, 200 ml. Tentei tirar tudo que eu tinha. E quando eu bati, eu classifiquei por tipo 15 centésimos, 20 centésimos. Mesmo já tendo, sabe, tido feito o tempo 1,58. Baixinho, cheguei lá, o 1,59 médio foi muito difícil, por causa daquela adrenalina toda e por causa da pressão. E daí, depois de fazer, foi uma descarga emocional, sabe? Porra, no outro dia eu tava caco, demorei várias horas para dormir. Acho que naquela noite eu dormi umas 3, 4 horas e o Semburgo era no outro dia. E aí cheguei no bloco, eu já tava morto. Mas me esforcei, mas fiquei de fora do índice. Mas como já tinha feito o índice várias vezes no ciclo e antes, eles deixaram, já que eu tava classificado, só tinha classificado mais uma pessoa, eu nadar. Mas foi isso, a natação é isso, o esporte é isso. Acho que é um autoconhecimento pra caramba, que cada vez mais você vai se aprendendo e vendo o que é bom para você, o que não é tão bom. E aprendendo com isso, cada ano você vai aprendendo um pouquinho mais, controlar um pouco mais seu emocional, ou às vezes você está muito sem nervosismo, aumentar um pouquinho, porque o nervosismo ajuda, o nervosismo é benéfico, mostra que você importa.
E é isso, eu estava muito bem fisicamente, mentalmente também estava, mas mesmo assim é muito exigente. E depois disso foi difícil para mim não classificar para os jogos do Luxemburgo, sabe? E também já vim do cansaço todo, depois pandemia, um pouco de dúvida se eu ia conseguir dessa pressão toda. Eu achei que eu ia ter ido bem melhor na seletiva, honestamente. Eu queria ir para os jogos para ser competitivo, sabe, cara? E os tempos eu consegui fazer o índice, mas a gente sabe que chega lá na Olimpíada é coisa de outro mundo, sabe? Você vê, cara, é uma competição de outro mundo. Todo mundo no top form da vida deles, e é só o único jeito de você ser competitivo é se você tá nos trinques ali, sabe? E aí eu senti que o meu corpo já não estava respondendo tão bem, perdi um pouco da minha confiança, mas cheguei lá nos jogos e consegui curtir os jogos e dar o meu melhor que eu tinha no momento, sabe? E consegui nadar bem, consegui voltar a nadar para uns 58, que eu não tinha voltado já desde 2018. Nadei a beiradinha, 52,00. Eu queria ter feito o 51, que eu sei que eu já fiz várias vezes e que era possível. Mas é isso, o esporte é isso, é altos e baixos, é conquistas e derrotas, são as lições que a gente aprende, que são a jornada é o que importa. E tudo que a gente vai vivendo, sabe? Se sentar comigo, eu tenho um podcast para umas 5 horas de histórias para contar aí. Mas cara, que massa escutar isso, mano. Juro, muito legal. O melhor de tudo é que vai ficar gravado no YouTube. Quem quiser assistir ali, seus filhos, quando quiserem no futuro, de repente assistir e escutar um pouco mais sobre a história do pai deles, eles vão sentir muito orgulho. Porque você inspira muita gente, me inspira muito, igual eu te falei, desde 2014. E o pessoal que está assistindo, está gostando, já queria pedir para que você deixasse um like, comentasse, compartilhasse com quem você acha que vai gostar disso daí, desse conteúdo. E partiu perguntas rápidas, esse negócio vai ser bem rapidinho. É igual fala, um teste de confiança, cara. Começa com a pergunta mais importante de todas, tá pronto? Você prefere feijão por cima ou por baixo do arroz? Ah, não. Quem é por baixo é um sociopata, né? É claro que ele é por cima do arroz. Brigadeiro com ou sem granulado? Sem, porque normalmente tem a preguiça de botar o granulado, e o granulado, quando fica velho no seu armário, dá aquele gosto de parafina ruim no brigadeiro. Chocolate ao leite, branco ou meio amargo? Ah, branco. Sempre sou louco no chocolate branco. O meio amargo é o último, né? Mas mais doce, melhor. Eu tô indo pro doce, eu vou comer doce, vou comer o trem amargo. Se quiser um amargo, chupa o limão. Você prefere falar todas as línguas do mundo ou poder falar com todos os animais? Você que é dos animais. Sou dos animais. Animais, com certeza. Sem dúvida nenhuma. Que legal. Agora é a última, hein? Você prefere ter a habilidade de se teletransportar apenas para todos os lugares onde você já esteve ou ter a habilidade de viajar no tempo, só que apenas para o futuro? Ah, teletransportar. Não sou muito do futuro, não. Aqueles negócios de ver o futuro, de ficar vendo como a gente vai ser. Não, eu prefiro ser surpresa, né? Se a gente souber o futuro, perde a graça. Com certeza. Lanzinha, foi isso, cara. Queria que... Primeiro, vamos lá, de novo. Pessoal, se vocês chegaram até aqui, de novo, eu gostaria de agradecer vocês, pedir para vocês deixarem um like, que ajuda muito, compartilharem com os amigos, familiares, pessoas que vocês acham que vão gostar disso daqui, que pode agregar na vida delas. E se inscrever no canal, para vocês ficarem por dentro desse e de mais vídeos que eu vou postando por aqui. Lanzinha, aonde que as pessoas podem te conhecer nas redes sociais, cara? Sei que você é mais low profile, mas... Pois é, eu não sou o cara das redes sociais muito, não. Posto quando às vezes precisa, né? Mas eu tô lá no meu... Deixa aí depois, não sei se dá para deixar, ou qual vai ser aí. Depois a gente coloca, mas eu tô lá no Instagram, é o melhor, talvez, lugar de me achar ali. Beleza, Lanzinha, obrigado você por ter aceitado esse convite. Eu tenho certeza que as pessoas adoraram escutar você, aprender com você sobre toda a sua história, experiências, dicas. Você agregou muito na vida delas, cara. Obrigado mesmo. Não, valeu, Curi, tamo junto aí. Espero ter ajudado a galera. Espero ter ajudado aí seu canal também, um pouquinho. E que tá sendo legal pra caramba. A gente via sendo treino se esforçando
E acho que é muito legal a gente ver as pessoas se esforçando com coisas que gostam, coisas que animam elas, e a gente vê muito animado com tudo essa jornada nova que você está trilhando aí. Então, boa sorte, que seu canal bombe muito aí, cara. Obrigado, mano.